Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com os jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar esse vídeo aqui falando de São Paulo e Fluminense. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Cruzeiro. Já o Fluminense por sua vez no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Bahia. Os dois times que tiveram um jogo no meio de semana. O São Paulo venceu o Tigre pela Copa Sul-Americana. Já o Fluminense empatou com o Sport Cristal pela Libertadores. O São Paulo está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para ganhar posições. Já o Fluminense, que está na 5ª colocação, tenta uma vitória para se manter nas primeiras posições. O Fluminense que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Fluminense não vence o São Paulo no Morumbi desde 2019. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Os dois times atravessam fase de oscilação, é verdade. Mas o São Paulo dentro do Morumbi nesse Campeonato Brasileiro tem feito seus melhores jogos e conseguido seus melhores resultados. Eu vou apostar no fator casa para esse jogo, eu vou de 1-0 para o São Paulo. Agora vamos falar de Flamengo e Fortaleza. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Santos. Já o Fortaleza por sua vez no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Atlético Mineiro. Os dois times tiveram um jogo no meio de semana. O Flamengo venceu o Alcas pela Libertadores. Já o Fortaleza venceu o Palestino pela Copa Sul-Americana. O Flamengo está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para não se distanciar dos líderes. Já o Fortaleza está na 8ª colocação, tenta uma vitória para entrar nas primeiras posições. O Fortaleza chega para essa partida vindo de 3 vitórias consecutivas. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Flamengo vem de bons números nos últimos jogos do Brasileiro e vem de bons números no Maracanã nesse Campeonato Brasileiro, é verdade. Mas pela fase que o Fortaleza vem nos últimos jogos e pelo Fortaleza ser um time que sempre incomoda contra os grandes, eu acredito que o Fortaleza pode tirar uns pontinhos ali do Flamengo no Maracanã. Eu vou de 1-1 para esse jogo. Agora vamos falar de Bahia e Grêmio. O Bahia no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Fluminense, como já mencionado. Já o Grêmio por sua vez no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Coritiba. Como nenhum dos dois times está na Copa Sul-Americana ou na Libertadores, os dois times tiveram a semana inteira livre para trabalhar. O Bahia está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Já o Grêmio, que está na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para ali, quem sabe, reduzir a diferença com relação ao Botafogo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um duelo que vai ser uma prévia da partida da Copa do Brasil que vai acontecer nessa semana na própria Fonte Nova. O Bahia vive um momento estável nesse Campeonato Brasileiro, é verdade. Mas o Grêmio fora de casa nesse Campeonato Brasileiro é um time que oscila muito, é um time que não consegue se encontrar dentro do campeonato. Eu vou apostar numa vitória do Bahia para esse jogo, eu vou de 1-0 Bahia. Agora vamos falar de Internacional e Cruzeiro. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o América Mineiro. Já o Cruzeiro por sua vez no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o São Paulo. Os dois times que tiveram um meio de semana bastante diferentes. O Internacional venceu o Independiente Medellín pela Libertadores. Já o Cruzeiro teve a semana inteira livre para trabalhar. O Internacional está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para colar ali nos líderes. Já o Cruzeiro está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para ganhar posições. O Internacional que chega para essa partida a 9 jogos sem saber como a derrota. Já o Cruzeiro chega para essa partida tentando quebrar um tabu. O Cruzeiro não vence o Internacional no Beira-Rio desde 2010. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Cruzeiro vem aliviado após ter voltado a vencer na última rodada contra o São Paulo. É um time que faz bons jogos fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Me arrisco a dizer que joga melhor fora do que quando joga como mandante. Mas pelo bom momento que o Inter vem nos últimos jogos e pelo jogo ser no Beira-Rio, eu acredito no Internacional favorito. Eu vou de 1-0 para o Inter. Agora vamos falar de Corinthians e Bragantino. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Atlético Paranaense. Já o Bragantino, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, venceu o Goiás. Os dois times que tiveram um jogo no meio de semana. O Corinthians venceu o Liverpool na sua despedida pela Libertadores. Já o Bragantino venceu o Taquari pela Copa Sul-Americana. O Corinthians está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Já o Bragantino está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para subir posições. O Corinthians ainda não perdeu em Itaquera nesse Campeonato Brasileiro. Já o Bragantino tenta sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Bragantino que chega para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá.
Apesar do Bragantino ainda não vencer fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, vale destacar que o Bragantino tirou pontos de times como o Atlético Mineiro no Mineirão, Palmeiras no Allianz Parque, o Grêmio na Arena do Grêmio. Então, apesar do Bragantino não ter vencido ainda fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, é um time que pode incomodar o Corinthians em Itaquera. Mas eu acredito no Corinthians sabendo usar o seu mando de campo nesse jogo. Eu vou de 2-1 pro Corinthians. Agora vamos falar de Atlético Paranaense e Palmeiras. O Atlético Paranaense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Corinthians, como já mencionado. Já o Palmeiras, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu do Botafogo. Os dois times que tiveram o jogo da Libertadores no meio de semana. O Atlético Paranaense venceu o Alianza Lima. Já o Palmeiras venceu o Bolívar. O Palmeiras, que está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para não ver os líderes se distanciarem. Já o Atlético Paranaense está na nona colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para ganhar posições. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Atlético Paranaense vem com bons números na sua arena nesse Campeonato Brasileiro, vem com um bom aproveitamento dentro de casa. Mas o Palmeiras vem de 2 derrotas seguidas, é um time que costuma incomodar fora de casa. Jogo bom para empate, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Botafogo e Vasco. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Palmeiras, como já mencionado. Já o Vasco, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Cuiabá. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Botafogo empatou com o Magallanes pela Copa Sul-Americana. Já o Vasco teve a semana inteira livre para trabalhar após a partida contra o Cuiabá na última segunda-feira. O Botafogo, que está na liderança do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para aumentar cada vez mais sua vantagem na liderança do campeonato. Já o Vasco está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Botafogo vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. É o único time até agora nessas 12 rodadas que está com 100% de aproveitamento em casa. 6 jogos, 6 vitórias. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Vasco que chega para essa partida aliviada após ter voltado a vencer contra o Cuiabá na última rodada, já que vinha de 10 jogos sem vencer. Tem a chance de colocar a confiança lá em cima se ganhar o clássico contra o Botafogo. Mas pelo jogo sendo o Newton Santos e pelo momento do Botafogo ser um pouquinho melhor que o do Vasco, eu acredito no Botafogo para esse jogo. Eu vou de 2-1 pro Botafogo. Agora vamos falar de Atlético Mineiro e América Mineiro. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Fortaleza, como já mencionado. Já o América Mineiro, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Inter, como já mencionado. Os dois times que tiveram classificação na Libertadores e na Copa Sul-Americana nesse meio de semana. O Atlético Mineiro empatou contra o Libertad pela Libertadores. Já o América Mineiro venceu o Peñarol pela Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o América Mineiro está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro chega para essa partida 4 jogos sem saber como a vitória. Já o América Mineiro, que tenta sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, tenta quebrar um tabu. O América Mineiro não vence o Atlético Mineiro no Mineirão desde 2000. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Atlético Mineiro ter tido uma pequena queda de rendimento nesses últimos jogos, pelo jogo sendo Mineirão e pela fase que o América Mineiro atravessa nesse início de Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro tem total obrigação de sair com 3 pontos nesse jogo. Eu vou de 1-0 para o Atlético Mineiro. Agora vamos falar de Cuiabá e Santos. O Cuiabá no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Vasco, como já mencionado. Já o Santos, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Flamengo, como já mencionado. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Cuiabá teve a semana inteira livre para trabalhar após a derrota para o Vasco na segunda-feira. Já o Santos teve empate contra o Blooming pela Copa Sul-Americana. O Santos, que está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Já o Cuiabá está na 16ª colocação, tenta uma vitória para também se distanciar da zona de rebaixamento. O Cuiabá, que tenta sua primeira vitória dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro, chega para essa partida 3 jogos sem saber como a vitória. Já o Santos chega para essa partida 11 jogos sem saber como a vitória. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Cuiabá ter problemas de vencer dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro e pela sequência de maus resultados que o Santos vem atravessando, eu sinceramente não consigo enxergar esse jogo tendo um vencedor. Eu vou de 1-1 para esse jogo. Agora vamos falar de Goiás e Coritiba. O Goiás no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Bragantino, como já mencionado. Já o Coritiba perdeu do Grêmio, como já mencionado. Os dois times tiveram meio de semana bastante diferentes. O Goiás teve vitória contra o Santa Fé pela Copa Sul-Americana. Já o Coritiba teve a semana inteira livre para trabalhar e teve demissão de treinador, saiu Antônio Carlos Zago.
O Goiás está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Coritiba, que está na última colocação do Campeonato Brasileiro, tenta sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Coritiba, que é o pior visitante desse Campeonato Brasileiro até agora em 12 rodadas, chega para essa partida 18 jogos sem saber qual é uma vitória. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pela má fase que o Coritiba atravessa nesse início de Campeonato Brasileiro, pelo Coritiba chegar para essa partida sem técnico, pelo Coritiba ser o pior visitante desse Campeonato Brasileiro em 12 rodadas, e pelo Goiás estar jogando em casa, o Goiás não pode pensar em outro resultado que não seja os 3 pontos. E esse jogo, vou ser sincero para você, eu me arrisco a dizer que esse é aquele jogo que fizer 1x0 primeiro ganha. Eu vou de 1x0 pro Goiás nesse jogo. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais para mim, me ajuda a tentar crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!